Hello, hello! Olá! Segunda-feira é dia de 7 coisas que você precisa saber. Vamos rever um pouco do domingo de NFL. Amanhã, claro, tem vencedores e perdedores para a gente falar de mais jogos que eu ainda não assisti. Vocês sabem, eu tento focar no que eu vi neste domingo. E aí no Vencedores e Perdedores a gente arredonda tudo porque dá tempo de ver outras coisas, né? Eu gravo Vencedores e Perdedores no final da segunda-feira. Vai ter vencedores e perdedores dos dois Monday Night Football, certamente com o Chicago Bears os perdedores, né? Só para os membros, tá? Então se você quiser ver o CPF passando raiva, assine o Curte Play, venham conosco. Muito obrigado, inclusive, aos mais de 10 milhões de membros que a gente tem aqui no canal. Não é tudo isso, quem sabe um dia. Pela companhia, pela confiança e tudo mais. Tem para os membros também um vídeo nessa segunda-feira sobre Lions e Chiefs. Dito tudo isso, vamos embora pro vídeo, vamos que vamos, papapá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vamos nessa. Aliás, tem quadro novo nessa quarta-feira aberto para todo mundo. Vou fazer suspense do que é, os membros já sabem, mas vocês vão descobrir na quarta. Vamos começar? Ele é o melhor wide receiver da NFL? Não, ele não é o melhor wide receiver da NFL, mas o Jackson Smith-Njigba está sendo o melhor wide receiver da NFL. Eu ainda acho que o Ja'Marr Chase e o Justin Jefferson são mais completos, mas, cara, tudo que você precisa de um wide receiver, o Smith-Njigba está fazendo. Ele está se mostrando um wide receiver absolutamente completo nessa temporada. Um wide receiver, vocês perceberam que eu quase arrotei agora, né? Vocês não perceberam agora, acabei de falar e tudo bem. O cara que está correndo rota de uma maneira impecável, muito bem em profundidade, em bolas contestadas, absolutamente todas as habilidades que você quer de um wide receiver, do Smith-Njigba, está lá e mostrando serviço. Sam Darnold, inclusive, que jogou com o Justin Jefferson na temporada do ano passado e também buscava bastante o Justin Jefferson no meio do campo em profundidade, no perímetro e tudo mais. Eu tinha um certo temor que o Smith-Njigba não fosse aí fazer jus ao novo rótulo de wide receiver número 1 de Seattle com a saída do DK Metcalf. Mas ele está se mostrando exatamente isso e um legítimo wide receiver número 1. Neste momento, o Smith-Njigba tem 696 jardas, ou seja, ele tem quase 700 jardas em 6 jogos. Ele está no passo aí para bater, quem sabe, 2.000 jardas nessa temporada. Vai acontecer? Eu acho que não. Mas mesmo assim, uma temporada sobrenatural do Smith-Njigba. Então, é um nome muito gostoso de falar em Smith-Njigba. E um ponto muito importante, todo mundo sabe que a bola vai para ele e mesmo assim ele está conseguindo fazer essa amontoada de recepções. Por que eu digo isso? Porque o volume é muito alto de passes na direção dele. Pelo menos aí 10 bolas por jogo, basicamente, o Sam Darnold está lançando na direção do Smith-Njigba e as defesas adversárias não estão conseguindo fazer um bom trabalho. Há de ser feito a observação, eu até falei sobre isso na prévia, que a secundária do Jacksonville Jaguars é uma das 5 piores da NFL, foi a pior no ano passado em jardas cedidas, mas independente disso, uma grande temporada dele. Segunda coisa que você precisa saber é que foi um jogo pragmático do Green Bay Packers, o Tucker Kraft aparecendo com touchdown, aliás é um tight end um pouco subestimado, sobretudo pela produção dele na red zone, mas foi o jogo que o Josh Jacobs desencantou. Também contexto, a defesa do Catinguele de Ohio é uma bagunça, né? Sai coordenador, entra coordenador, não tem material humano, mas foi o melhor jogo do Josh Jacobs nessa temporada. Ele teve 2 touchdowns contra os Cowboys também, há 2 semanas, mas neste jogo 5.2 jardas por carregada, teve um touchdown longo, inclusive correndo com a bola na red zone. A melhor partida dele havia sido com menos de 4 jardas por carregada. Era um ponto de preocupação, um ponto de observação, esse jogo terrestre dos Packers não estar funcionando tão bem neste início de temporada. Então, é um bom sinal, Josh Jacobs desencantando aí nesse jogo contra os Bengals, os Packers que seguem na caça do Detroit Lions aí na NFC Norte. Terceira coisa que você precisa saber é que o New England Patriots compete sim por pós-temporada. Eu vou colocar, obviamente, o Drake May como um dos vencedores, talvez a capa do vídeo do Vencedores e Perdedores amanhã. O Drake May está sendo um quarterback muito divertido de assistir, né? E a gente percebe como o jogo está passando mais lento na frente dele, o que é um bom sinal, né? Ele está processando o jogo melhor, caindo menos em disfarce, soltando muito bem o braço de 10 a 19 jardas em profundidade. A sintonia, a química dele com o DeMar Douglas, mas principalmente com o Stefon Diggs, crescendo jogo após jogo. E teve uma grande atuação em 3 touchdowns. O jogo terrestre de New England, uma negação, né? Seja com o Ramondre Stevenson, seja com o Henderson, não funcionou o jogo terrestre de New England. É sim um ponto de preocupação. E eu acho que a defesa, ela jogou pior do que eu esperava contra o ataque dos Saints. Dito tudo isso, por que New England está na briga pelos playoffs? Se os Bills perderem para os Falcons hoje, que é difícil, mas não impossível de acontecer, os Patriots eles ficam na liderança da AFC East pela primeira vez, talvez na década, nessa altura do campeonato, né? Mas, para além disso, o calendário do New England Patriots, que é algo que eu chamei a atenção na pré-temporada, que eu chamei a atenção em agosto, é talvez o mais fácil da NFL. Se liga, nas próximas semanas, New England pega Tennessee, que é o pior time da Conferência Americana, Cleveland, que é um dos piores times da Conferência Americana, e semana 9 contra os Falcons. Eles podem vencer os Falcons.
New England tem 4-2 de campanha. Existe um mundo no qual New England fica com 7-2 de campanha na semana 9. Isso pode acontecer. E ainda tem um monte de outros jogos que são baba no calendário dos Patriots. Ganhar a divisão, eu acho que é um pouco mais difícil. Mas existe um cenário que na semana 9, New England pode estar na liderança da divisão. Por quê? Vamos supor que os Bills vençam todos os jogos até a semana 9, antes do jogo da semana 9. E os Patriots também. Se os Bills perderem o jogo da semana 9 e New England vencer os Falcons, eles vão liderar a divisão se os Bills perderem pro Kansas City Chiefs na semana 9, que é totalmente razoável, pode acontecer. Então, olha que cenário interessante aí. New England Patriots não é um time que eu acho que briga pelo Super Bowl, é um time bem treinado. Josh McDaniels é um grande coordenador ofensivo, péssimo head coach, mas grande coordenador ofensivo. E o Mike Vrabel trouxe a filosofia do respeito voltou no New England Patriots. Então, é uma reconstrução bem feita. Olha como o treinador faz diferença, né? Olha a diferença do perfil dos Patriots, da pujança dos Patriots. Toda vez que eu falar pujança numa transmissão, e aí vem, não pode falar tesão na Globo? Não, na ESPN também não pode, amigos. Não posso sair soltando tesão na ESPN, aqui eu posso. Toda vez que eu falar pujança, entenda tesão, tá bom? Então é um time com muito mais tesão, muito mais bem treinado, muito mais focado, e a gente viu isso contra os Bills e viu isso em vários momentos dessa temporada. Não acho que New England briga por Super Bowl e tudo mais, mas dado o calendário que o Drake May tá jogando, é uma grata surpresa. Pujança! A quarta coisa que você precisa saber é que o Justin Fields não tem absolutamente nenhuma condição de ser titular na NFL. Nenhuma. Ele é hoje o pior quarterback titular da liga. Claro, tem o Dylan Gabriel, tal, que eu não vou sair batendo porque é calouro. Tem o Cam Ward, que é calouro, que aliás jogou bem contra a Arizona no último quarto, esse último jogo nem tão bom. Mas considerando os veteranos, o Justin Fields é o pior. A campanha derradeira contra os Broncos, menção muito honrosa para a defesa de Denver, Nick Bonitto está na briga para ser defensor do ano, e os Broncos estão no passo para ter, quem sabe, 70 sacks nessa temporada. Mas, por mais maravilhosa que seja a defesa de Denver, cara, ele não consegue ler uma blitz no pré-snap. Tem uma galera na frente dele, todo mundo sabe que Denver é uma defesa agressiva. E ele não solta a bola, ele fica que nem um patinho morto no pocket, aí toma o sack. Aí tem, na sequência, tem uma leitura que é muito simples, cara. Se a defesa acompanha o wide receiver da rota longa, você passa pro wide receiver na rota curta. O Garrett Wilson tá completamente aberto e ele congela, ele não consegue fazer uma leitura básica de high school, bicho. Assim, é desesperador. Desesperador. Aí na sequência, toma outro sack na blitz. Não tem condições de ser titular na NFL. Não tem. Tudo o que falavam sempre do Lamar Jackson, Lamar Jackson só corre, tudo isso vale pro Justin Fields. Não vale pro Lamar Jackson, vale pro Justin Fields. Não tem condição, não consegue processar o jogo, não consegue fazer progressão, não tem como. E eu acho honestamente que o Aaron Glenn, se ele quiser ter vitórias nessa temporada, os Jets são o único time sem vitórias nesse momento, tem que colocar o Tyrod Taylor para jogo. Porque assim, não tem condição, é desesperador. A quinta coisa que você precisa saber, isso também é desesperador, que, cara, não tem como falar a comissão técnica, é o regime de treino, é o perfil dos jogadores. Eu já vi muitos argumentos em relação a isso, que São Francisco drafta muito jogador leve, e que as chamadas do Kyle Shanahan colocam os jogadores em risco. Mas, gente, a lesão do Nick Bosa e do Fred Warner é uma fatalidade, até do Eddie Pinheiro, pisaram no cara, no pé dele. Então, assim, é uma fatalidade atrás da outra. E a temporada de São Francisco, com essa quantidade de lesões, eu sei que teve uma vitória heróica contra os Rams e foram valentes, brigaram contra os Bucks, mas a temporada do São Francisco 49ers, mesmo campanha positiva de 4-2 e 3 vitórias dentro da divisão, ela começa a escorrer pelos dedos. Por quê? Porque São Francisco, neste momento, tem basicamente reservas em várias posições importantes. E os 49ers perderam o coração da defesa, que é o Nick Bosa, um dos melhores apressadores de passe da NFL, e nesse último jogo, sem o Nick Bosa, basicamente não pressionaram o Baker Mayfield, e agora perdeu o cérebro da unidade. E um dos touchdowns, inclusive, falta de comunicação justamente na ausência do Fred Warner. Sem o cérebro e sem o coração, fica muito difícil imaginar que São Francisco consiga ir um pouco mais longe nessa temporada. O Mac Jones teve 2 interceptações, a primeira um erro de comunicação, a segunda sim um pouco na conta dele no último quarto, e São Francisco perdeu mais uma. 4-2 de campanha. Não acho que o São Francisco está fora da briga pelos playoffs, porque o calendário é muito tranquilo e porque tem gordura para queimar. Mas a situação está bem complicada. Fred Warner está fora da temporada, assim como Nick Bosa. É uma fatalidade atrás da outra, é impressionante aí a situação nos 49ers. Vou falar sobre isso no vídeo para os membros, mas tudo bem, obrigado em Kansas City. Vocês se lembram que eu me recusei a meter um acabou de dinastia para os Chiefs, o que é um tanto quanto irônico, porque quando eu fiz isso com os Patriots em 2014 foi depois de uma derrota contra os Chiefs. Aliás, no jogo que marcou o recorde de mais barulho numa partida na história da NFL, né? O Monday Night Football na semana 4 de 2014, dali pra frente do England meteu o We're on to Cincinnati. Aliás, falando em Bill Belichick, a coisa tá azedando no college football em North Carolina, hein?
Olho nisso, eu estou acompanhando isso, em breve talvez a gente faça um vídeo sobre. Mas, falando em Kansas City, não acabou a dinastia, voltou o Xavier Worthy, Kansas City chegou a 30 pontos de novo. No ano passado não passou nenhuma vez os 30 pontos na temporada regular, neste ano isso já aconteceu contra os Ravens, agora batendo 30 pontos contra o Detroit Lions, e muito importante, um time muito bom de Detroit, que entrou essa partida com 4-1, brigando pela folga da NFC, foi o time que teve a folga na Conferência Nacional no ano passado, e um jogo impecável de Kansas City, com muita variação de chamadas, teve screen, teve jet sweep, teve passe, mais volume para o Travis Kelce, o Worthy aparecendo em situações importantes, Patrick Mahomes com um jogo muito limpo, 22 de 30, 3 touchdowns e uma interceptação, só um punt do Kansas City Chiefs. Então, tudo bem, muito obrigado. Os Chiefs seguem na caça de Broncos e Chargers na AFC Oeste. Então, meu palpite na quinta-feira passada no vídeo era que Kansas City venceria esse jogo por conta de tudo que envolveria essa partida, mesmo que o adversário fosse muito forte. Sunday Night Football em casa, Mahomes querendo mostrar serviço, dito e feito, os Chiefs venceram. E para terminar, nós começamos a agenda, a campanha MVP do povo. Ele não é o quarterback mais talentoso da NFL, é óbvio que não. Ele não tinha Mike Evans, ele não tinha Chris Godwin, ele não tinha Buck Irving. Por metade do jogo ele não tinha o calouro sensação nessa temporada em Mickey Bucca, mas ele tem o povo. Baker Mayfield com seu coração maravilhoso, conseguindo aí arrancar uma terceira descida na valentia, correndo com a bola, depois um passe em profundidade no meio ali da defesa dos 49ers. Eu sei, a defesa de São Francisco desfalcada, sem o Nick Bosa, sem o Fred Warner, mas que delícia ver Baker Mayfield jogar futebol americano, cara. Me inspira. Eu, como uma pessoa que, como você que está assistindo, muito provavelmente ama esse esporte, como é bom ver um jogador dando a volta por cima como o Baker Mayfield, como é bom ver um jogador entregando tudo em campo. E sim, tá absolutamente cedo para falar de MVP, mas hoje o Baker Mayfield está na conversa. Essa conversa de MVP, ela começa a aquecer de verdade lá para semana 10, semana 11. Foi assim com o Josh Allen ano passado, naquela sequência aí contra, inclusive os 49ers, contra os Rams e tudo mais, contra os Chiefs, aquela quarta descida que ele converte. E foi ali que o Josh Allen venceu o MVP, né? Conquistou o colégio eleitoral do MVP. Ainda é absolutamente cedo. A gente já viu, por exemplo, no primeiro MVP do Lamar Jackson, nessa altura do campeonato, o Russell Wilson, sim, o Russell Wilson, estava na liderança dessa conversa. Mas eu acho que a gente pode começar a tatear esse assunto, né? E o Baker Mayfield merece sim estar nessa conversa para o MVP, porque é um jogador que está entregando tudo dentro de campo. E o nome do prêmio é jogador mais valioso. Sem tantas peças no ataque, mesmo assim os Buccaneers com mais uma vitória, 5-1 na liderança da divisão e brigando pela folga da Conferência Nacional. Você deve se recordar que na pré-temporada, quando eu fiz prateleira de times, e óbvio, eu não vou dar tapinha nas costas, olha como eu sou incrível, eu sou muito foda, nossa, como eu sei de futebol americano, até porque os Colts eu não coloquei tão alto, né? Isso acontece, essa é a beleza da NFL. Mas você deve se recordar que eu falei bastante sobre o Tampa Bay Buccaneers, que era um time que eu considerava um pouco sleeper, que as pessoas não estavam prestando tanta atenção e deveriam. E Tampa está se mostrando um time muito aguerrido, bem treinado aí pelo Todd Bowles. Os dois lados da bola, eles perderam o coordenador ofensivo e mesmo assim o Baker no seu melhor momento da carreira. Muito legal ver essa reviravolta do Baker, que foi basicamente expulso do Cleveland Browns, não deu certo em Carolina, foi um reserva aí que apareceu do nada nos Rams. Em Tampa, ele não chegou como titular, teve uma disputa de titularidade com o horrível Kyle Trask, tadinho, mas ele é muito ruim. O Kyle Trask, ele venceu essa disputa e ano após ano o Baker se mostrando um bom quarterback. Já tivemos a linha de Baker, lembra? Lá atrás, que era o mínimo que você tem que ter na posição de quarterback para ser competitivo e não pensar no substituto. Pois é, hoje essa linha é passada e o Baker Mayfield sendo um dos 5 melhores quarterbacks dessa temporada, com certeza. Em jardas ele em jardas no ar por passe, só uma interceptação, em touchdowns. Tá muito legal ver essa temporada do Baker. Gente, eu volto amanhã com Vencedores e Perdedores. Eu volto com mais vídeo para os membros hoje. Um beijo carinhoso para vocês. Obrigado pela audiência. Incrível ontem no Sunday Night Football. Incrível mesmo, fiquei até assustado, positivamente. E é isso. Como sempre, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.